Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos entender dois conceitos muito importantes para todas as áreas da química, inclusive para a química orgânica, que são os efeitos de solubilidade e de ponto de fusão e ponto de ebulição. Ambos os parâmetros, ambos esses efeitos, estão relacionados com interações intermoleculares. Para entender as interações intermoleculares, eu vou ter que fazer uma revisão com vocês de alguns conceitos mais anteriores aí, lá de trás da química. O primeiro deles que eu gostaria de relembrar com vocês é o conceito de eletronegatividade. Se você se lembrar, a eletronegatividade ela é definida como a capacidade que um elemento químico, que um átomo tem de atrair os elétrons para ele. Então, eu vou repetir. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. É como se, quanto maior a eletronegatividade, mais aquele átomo gostasse de elétrons, tá? É uma propriedade periódica, então ela tem um sentido aqui na tabela que a gente pode estudar. Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, desconsiderando os gases nobres, tá? Os gases nobres têm eletronegatividade nula. Então, os átomos mais eletronegativos que nós conhecemos na natureza são esses aqui em cima, ó. Para memorizar, para saber mais sobre a eletronegatividade, a gente costuma sempre lembrar do FON. Os átomos mais eletronegativos são os que fazem parte do FON: flúor, oxigênio e nitrogênio, tá bom? Vai ser importante daqui a pouco. E aí, com relação à eletronegatividade, nós ainda vimos duas coisas muito importantes, dois fenômenos químicos muito importantes, que são as ligações químicas iônica e covalente. Quando você tem dois átomos de eletronegatividade muito diferente, eu posso dizer que um deles tem muita atração por elétrons e o outro tem pouca. Nesse caso, vai acontecer, caso esses elementos tenham interação entre si e se liguem, eles vão se ligar através de uma ligação iônica. Como um gosta, entre aspas, como um gosta muito de elétrons e o outro não, vai acontecer a doação de elétron, um vai ganhar, o outro vai perder, e vão se formar os íons da ligação iônica. Tudo bem? Então, aqui ocorre doação de elétrons, para a gente relembrar, porque tem uma diferença de eletronegatividade muito alta. Ela é maior que 1,7 numericamente. Quando essa diferença de eletronegatividade é menor que 1,7, é pequena, ou até mesmo nula, isso quer dizer que os elementos dessa ligação química eles têm uma atração por elétrons muito parecida. Então, nenhum deles quer doar o seu elétron. Como nenhum deles quer perder elétrons, acontece um compartilhamento. Então, eles dividem o mesmo par de elétrons, ou até 2 pares, 3 pares, mas acontece o compartilhamento desses pares de elétrons. Essa é a palavra-chave da ligação covalente, beleza? Compartilhamento de elétrons. E aí, dentro de ligação covalente, ainda existe mais uma importância relacionada com a eletronegatividade, que eu vou colocar aqui para vocês. Imaginem o seguinte, pessoal. Imaginem que que se formou, através de uma ligação covalente, o ácido clorídrico. Então, eu vou colocar aqui a estrutura dele. O ácido clorídrico é uma molécula formada por um átomo de cloro e um átomo de hidrogênio ligados através de uma ligação simples, uma ligação covalente que é o compartilhamento de um par de elétrons. Eles compartilham um par, ambos ficam estáveis e eles se ligam aí nessa ligação covalente simples. Tudo bem? Pensando aqui em eletronegatividade. O cloro, poxa vida, eu rabisquei o cloro, não tá dando para ver ele. Ele tá aqui, ó. Tá vendo o cloro aqui? Segundo as flechas que eu coloquei aqui, de eletronegatividade, o cloro é um átomo muito eletronegativo. Então, ele tem uma atração por elétrons muito grande.
Já o hidrogênio ele tá numa posição não muito correta aqui, porque ele não faz parte da família 1A. O hidrogênio não tem família. Mas pensando em eletronegatividade, quando nós comparamos o hidrogênio e o cloro, a eletronegatividade do cloro é muito maior, é muito superior à do hidrogênio. Então, pensem aqui comigo. Eles estão compartilhando um par de elétrons aqui, ó. Aqui tem um par de elétrons, que nós representamos por uma ligação, um traço simples. Esse par de elétrons, ele vai ser mais atraído pelo átomo de cloro, que tem uma maior eletronegatividade. Como os elétrons eles têm carga elétrica, né, eles são partículas negativas, eu posso falar para vocês que essa molécula ela vai ter uma região um pouco mais negativa para o lado do cloro, do átomo de cloro, porque o cloro puxa esses elétrons para ele, tira um pouco do hidrogênio, né, e puxa para ele, já que a eletronegatividade dele é bem maior, como se fosse um cabo de guerra e ele tivesse mais força, sabe? Então, forma-se uma região com um delta de carga negativa. Tudo bem? Essa letrinha grega que eu representei aqui é um delta minúsculo. Então, forma-se uma carga parcial negativa. Não é um íon, por isso que a gente coloca aquele delta minúsculo, tá? Uma região um pouco mais negativa, mas não é um íon. Consequentemente, como o hidrogênio perdeu perdeu assim, né? Teve o seu elétron afastado dele. Essa região ela fica um pouco mais positiva. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Nas ligações covalentes, quando existe essa diferença um pouco maior de eletronegatividade, aqui como é o caso do ácido clorídrico, forma-se o que nós chamamos de molécula polar. Polar, porque se formaram polos elétricos. Opa, molecular não. Molécula polar. Formaram-se polos elétricos naquela estrutura. Isso também acontece com a água, H2O, onde o oxigênio é muito eletronegativo, muito mais que o hidrogênio. Então, na molécula de água, você tem uma carga parcial negativa sobre o oxigênio e cargas parciais positivas sobre os átomos de hidrogênio, os dois átomos de hidrogênio. É uma molécula polar. Quando você não tem essa diferença de eletronegatividade, ou quando ela é muito pequena, como na molécula de Cl2, né, o gás cloro, nesse caso não tem diferença nenhuma de eletronegatividade, porque eu estou falando do mesmo átomo. Então, aqui não tem a formação de polos elétricos, e essa molécula ela pode ser chamada de apolar. Apolar. O carbono e o hidrogênio têm eletronegatividades muito próximas. Então, os compostos orgânicos, os hidrocarbonetos principalmente, tá? Quando nós falamos de hidrocarbonetos, a maior parte, ou melhor, todos os hidrocarbonetos são muito apolares, já que carbono e hidrogênio têm praticamente a mesma eletronegatividade. Então, hidrocarbonetos são apolares. Quando que na química orgânica eu posso observar moléculas polares? Quando existe a presença do átomo de oxigênio ou de nitrogênio naquela estrutura, que são átomos muito eletronegativos, vai ter a formação de uma pequena região ali, né, com uma carga parcial mais negativa que o restante da molécula, ok? Devido a essa atração por elétrons. O que é interessante com relação a isto daqui? Existe uma máxima na química onde se fala que semelhante dissolve semelhante. Então, de forma geral, compostos polares solubilizam compostos polares e apolares solubilizam apolares. Essa é uma regra bem geral, né, que tem diversas exceções, mas ajuda a gente a entender várias situações aí experimentais. Então, por exemplo, a água e o óleo, ou a água e a gasolina.
A água é um composto polar, como eu disse para vocês. Os hidrocarbonetos, né, os compostos orgânicos, como a gasolina, eles são preferencialmente, né, normalmente, apolares. Apolares. Então, substância, água polar, gasolina apolar não se misturam. Óleo apolar, água polar não se misturam, ok? Quando você tem substâncias polares, como o ácido clorídrico e a água, solubiliza, forma uma mistura homogênea, ok? É uma regra geral que ajuda bastante a resolver algumas explicações, aí, alguns experimentos. Eu já volto com mais algumas informações. E eu já voltei. Pessoal, então aqui avançando os nossos estudos para entender mais sobre solubilidade, sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, nós precisamos entender mais sobre interações intermoleculares. Não existem só ligações químicas entre as forças que acontecem ali entre os átomos. É claro que quando você trabalha, quando você estuda um átomo interagindo com outro átomo, você está falando de uma ligação química. Agora, quando você tem a formação de moléculas e essas moléculas estão no mesmo recipiente, elas também interagem entre si, com uma energia talvez ali um pouco menor, mas há a interação entre as moléculas também. Então, aí vem o nome interação intermolecular, interação entre moléculas. Elas podem ser classificadas aí de 3 formas e tem muita relação com aquela definição de polar e apolar. Vamos entender um pouquinho como que acontecem essas interações. Eu coloquei aqui 3 formas, né, 3 interações intermoleculares por ordem de força, que é bem interessante a gente conhecer e a gente entender isso. A dipolo instantâneo dipolo induzido é a mais fraca de todas, é uma interação extremamente fraca. Enquanto a ligação de hidrogênio é uma interação extremamente forte. E essa dipolo permanente seria intermediária. Mas para começar a explicação, eu vou começar pela dipolo permanente, que ela é mais simples aí, mais fácil da gente entender. Vou colocar novamente a nossa molécula de ácido clorídrico e eu vou colocar 2 porque nós queremos entender como que ela interage. Falamos ali, né, no começo da aula, que a molécula de ácido clorídrico ela é uma molécula polar, porque como eu tenho átomo de cloro muito eletronegativo, os elétrons eles vão preferencialmente vir aqui para o lado do átomo de cloro. Essa região ela vai ficar com uma carga parcial negativa, enquanto a outra região vai ficar mais positiva. Isso vai acontecer em todas as moléculas, certo? Sobre o átomo de cloro, então, existe uma carga parcial negativa. Sobre o átomo de hidrogênio, existe uma carga parcial positiva. Nós sabemos que os opostos se atraem, muito bem, os opostos se atraem. Então, existe uma atração, mesmo que pequena, mas existe uma atração entre esses polos de cargas opostas, de uma molécula e de outra. Essa interação aqui, que eu representei com os tracinhos, é uma interação chamada dipolo permanente, porque na molécula de ácido clorídrico existe um dipolo, né? Um polo positivo e um polo negativo, existe um dipolo, e na outra molécula também são dipolos permanentes. Aqui, essa situação ela fica desta forma durante todo o tempo. Então, dipolo permanente é bem fácil de entender, eu acredito, e explica muita coisa que mais pra frente eu converso um pouco mais com vocês sobre ela. Agora vamos para dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é um pouco mais complicado para a gente entender. Pouquinha coisa, mas é a mais importante pensando em hidrocarbonetos, porque a dipolo instantâneo e dipolo induzido é a que vai acontecer em moléculas apolares. Como eu mostrei aqui, a dipolo permanente ela só pode acontecer em moléculas polares,
porque eu tenho a formação de um dipolo permanente aqui, as moléculas têm um dipolo. Quando ela não tem a formação desse dipolo, a interação intermolecular ela é um pouco mais fraca, porque ela acontece devido ao movimento dos elétrons. Então vamos pensar ali naquela nuvem eletrônica, né, algo móvel, aqueles elétrons se movimentam pelos átomos da molécula, e você tem, durante um certo intervalo de tempo, esses elétrons mais deslocados para um lado do que para o outro. Só que isso é muito rápido, mas durante esse intervalo de tempo acontece esse tipo de situação. Então, numa substância apolar, como por exemplo, vamos representar aqui o gás cloro. Cloro e cloro. Aqui existe o compartilhamento de um par de elétrons, certo? É uma ligação simples, a gente representa com um tracinho simples. Esse par de elétrons, ele se movimenta entre os dois átomos. Então, ele participa da nuvem eletrônica do cloro da esquerda e também do cloro da direita. Ele orbita ao redor dos dois átomos. Bom, se nós pausássemos o tempo ali, né? Se nós conseguíssemos parar o tempo de movimentação desses elétrons, em um determinado momento ele estaria, digamos que aqui. Quando ele estivesse mais voltado para o átomo da direita, ele formaria rapidamente uma carga parcial negativa aqui. Perceba que isso é muito rápido, gente, é durante o movimento do elétron. Enquanto ele vai para um lado, ele deixa aquela região mais negativa. Quando ele faz isso, ele acaba induzindo a mesma situação numa molécula vizinha. Então, durante a movimentação desse elétron, esse polo foi formado muito rápido ali, ó, no intervalo de tempo minúsculo, formou-se esse polo elétrico negativo aqui. No momento em que ele é formado, naquele curto espaço de tempo em que ele é formado, ele induz que aqui forme-se o polo positivo. Então, ele vai afastar os elétrons que talvez estivessem aqui, né? Ele vai afastar para o outro lado. Então, por isso que a gente fala dipolo instantâneo. Aqui foi formado um dipolo muito rápido e dipolo induzido. A formação do dipolo na primeira molécula induz a formação do dipolo contrário na molécula vizinha para que haja essa interação aqui. Essa interação é extremamente fraca, porque esse dipolo ele foi formado ali só devido àquela movimentação dos elétrons e é algo muito rápido, tá? Então, dipolo instantâneo e dipolo induzido é a que acontece, por exemplo, nos hidrocarbonetos. Gente, olha que interessante. Eu disse que interação intermolecular ela vai explicar solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Cl2, molécula de Cl2. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, né? Interação intermolecular super fraca. Essa daqui também é chamada de interação de dispersão de London. Essa mais fraquinha. Existe a interação intermolecular, só que ela é fraca. Já no caso do ácido clorídrico, você tem uma interação por dipolo permanente, dipolo permanente, que é um pouco mais forte. E aí, se a gente pega a 25 graus as duas estruturas, como que elas estão? Cl2 está na fase gasosa. HCl, ácido clorídrico, está líquido. Por que que isso acontece? Porque as moléculas de HCl, elas têm mais interação umas com as outras. As de gás cloro, uma interação muito, muito, muito fraquinha. Mas aí, se você pegar os hidrocarbonetos para estudar, você vai perceber o seguinte. Metano, um carbono, 4 hidrogênios, gasoso. Interação fraquinha, né? A tendência é que o ponto de fusão e ponto de ebulição sejam bem baixos. É facinho de separar essas moléculas, a interação é muito fraca entre elas. Só que conforme você vai aumentando, olha, quando você chega lá na gasolina, por exemplo, você já tem estruturas substâncias que estão na fase líquida. Então, aqui eu tenho gasosas,
Aqui eu já tenho, com mais átomos de carbono, eu já tenho estruturas na fase líquida. Se você vai aumentando a estrutura aí da cadeia carbônica, você chega em compostos na fase sólida. Dependendo da quantidade de carbonos, você consegue ter hidrocarbonetos na fase sólida. Por que que isso acontece? Isso pensando em temperatura ambiente, tá? Por que que isso acontece? Por que que quando eu aumento a cadeia carbônica, aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias? Porque a união faz a força. A interação dispersão de London, né, de polo instantâneo e de polo induzido, é uma interação muito fraca. Mas se você tem muitas interações, nossa, ficou linda essa cadeia carbônica, né? Se você tem muita interação, ela acaba ficando mais forte, tá? Então a união faz a força, não esqueçam disso. Isso explica, interação intermolecular, explica ponto de fusão e ponto de ebulição, que você pode utilizar para explicar, por exemplo, uma torre de craqueamento lá na usina de petróleo, na indústria de petróleo. Como que esses compostos são separados através de destilação fracionada. Cada composto ali, cada região com uma certa quantidade de carbonos, ela vai ter um ponto de fusão, na verdade ali, né, é por ponto de ebulição. Ela vai ter um ponto de ebulição diferente. Isso vai depender da quantidade de carbonos devido às interações intermoleculares. Então, lá embaixo, com um ponto de ebulição bem alto, saem aqueles compostos que têm muitos átomos de carbono. 20, 23, 24 átomos de carbono. Mais para o meio da coluna de fracionamento, saem aqueles intermediários, C12, C10. E lá em cima, com ponto de ebulição bem baixinho, sai o metano, o etano, o propano, são estruturas pequenas. Tudo bem? Beleza? Essa parte é importante, muito importante, muito importante. Tipo específico de dipolo permanente é a ligação de hidrogênio, tá? Então, na ligação de hidrogênio, nós também temos dipolos permanentes, só que é um caso bem especial de dipolo permanente. A ligação de hidrogênio, ela acontece quando você tem, átomo de hidrogênio ligado a um dos átomos do FON. Hidrogênio ligado a um dos átomos do FON. Então, vamos dar o exemplo mais famoso de todos aí, mais conhecido. A água. A água tem hidrogênio ligado a um dos átomos do FON. O hidrogênio da água está ligado ao oxigênio. Então, a água, ela vai formar aqui. Ela vai formar dipolos permanentes, ela vai ter uma região aqui, uma carga parcial negativa sobre o oxigênio e positivas sobre os átomos de hidrogênio. Vou colocar isso nas duas moléculas. E a interação entre regiões de cargas opostas vai acontecer aqui. Essa interação é chamada de ligação de hidrogênio. É muito forte. Ligação de hidrogênio é a interação intermolecular mais forte que nós conhecemos, ok? Para fechar nossa aula, então, pessoal, a situação especial que eu gostaria de destacar para vocês é a questão da solubilidade do etanol, para a gente fechar aqui o conceito de interações intermoleculares. O etanol é esse álcool com 2 átomos de carbono que eu representei aqui. Essa é a estrutura do etanol. Como o etanol ele tem esse OH, eu posso dizer que ele tem uma região polar, porque aquele oxigênio ele vai atrair elétrons para ele vai formar uma região com carga parcial negativa. Então, quando você coloca o etanol em contato com a água, que é uma substância, polar, você vai perceber que o etanol ele vai se solubilizar na água. Mas se você colocar o etanol em contato com a gasolina, que é um hidrocarboneto apolar, você vai perceber que o etanol ele também vai se solubilizar na gasolina. A
água e gasolina, não. Água e gasolina vão separar fase. Mas o etanol ele consegue se solubilizar tanto na água quanto na gasolina. Só que tem uma situação interessante. Se você colocar etanol e gasolina em um recipiente, vai formar uma mistura homogênea, ele vai ser solúvel na gasolina. Mas se você acrescentar água a essa mistura, o etanol vai para a água. Então, essa é a curiosidade que eu gostaria de falar para vocês. Se vocês tiverem um recipiente com as 3 substâncias, água e gasolina não se misturam. Mas o etanol, ele pode até estar na gasolina antes. Se tem água no recipiente, ele vai para a água. Ele pode até se deslocar, mas ele vai para a água. E por que isso acontece em termos de interação intermolecular? Existe uma explicação. O que acontece com o etanol que ele prefere a água? O que está envolvido aí é a força dessas interações intermoleculares. Então, eu preciso entender qual é o tipo de interação que está acontecendo para que o etanol seja solúvel. No etanol, no caso do etanol, é muito curioso quando a gente olha aqui para a estrutura. Tem uma região aqui, ó, que é uma cadeia carbônica, que se fosse só ela, né, essa região, eu posso dizer que ela é um pouco apolar, né? Só tem carbono e hidrogênio aqui. A polaridade do etanol, a parte mais polar, tá justamente ali, ó, no oxigênio. Então, a parte polar é essa região aqui onde eu tenho a hidroxila, o OH, tudo bem? Então, se vocês notarem, o etanol ele tem uma parte apolar que vai interagir bem com a gasolina. E ele tem aquele OH, que é uma região polar, que vai conseguir interagir com a água. Quais interações? Como o hidrocarboneto, como a gasolina, não tem formação de dipolo, a parte apolar do etanol vai interagir com a gasolina através de dispersão de London, através da dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é a interação mais fraca de todas. E quando você coloca o etanol em contato com a água? Tá vendo esse hidrogênio aqui, ó? Hidrogênio ligado a átomo do FON, assim como a água tem hidrogênio ligado a átomo do FON, o etanol ele consegue interagir com a água por meio de ligação de hidrogênio, que é a interação mais forte de todas. Então, quando você coloca as 3 substâncias no mesmo recipiente, o etanol vai se deslocar para a água, porque é onde ele faz as interações intermoleculares mais fortes, ok? Meninas, um beijo, agradeço que vocês tenham assistido a aula até o final. A atividade de vocês para essa semana, eu gostaria que vocês pesquisassem como funciona um surfactante. Eu vou colocar aqui para vocês o termo surfactante. São os detergentes e sabão, tá? Eu já até acho que já fiz essa pergunta, mas eu vou pedir novamente, caso eu já tenha feito. Eu quero saber como que um sabão ou um detergente consegue carregar a gordura, como que ele consegue tirar a gordura de um prato, por exemplo, quando você está lá lavando louça ou quando você está lavando seu cabelo, como é que esses surfactantes se montam, como é que eles ficam e como que eles fazem para carregar a gordura. Eu quero que vocês expliquem isso, façam uma pesquisa sobre detergente, sabão e surfactante, mas eu quero que vocês expliquem isso em termos de interação intermolecular. Tudo bem? Tem muita questão de interação intermolecular no Enem. Então, eu gostaria que vocês realmente dedicassem aí essa semana de estudos de química para interação intermolecular. Um beijo, meninas, e até a próxima semana.